Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência, que começa na semana do dia 20 de abril de 2025 depois de Cristo. Você já está no ar e o programa Independência já começou, maravilha, maravilha! O programa de hoje vai falar de um tema que eu falei um pouco disso no programa passado, né? Quando eu falei de que a cabeça do adicto é uma panela de pressão. E aí eu falei, olha, podia fazer um programa só sobre isso, né, mano? Então vamos falar aí, adicção à panela de pressão, maravilha! Vamos ouvir aquela que eu ando abrindo o programa Independência ultimamente, a nova minha e do Rodrigo Dias e minha. Segue o Rodrigão lá no Instagram, Rodrigo Dias 7 Lagoas. Um beijão no coração aí, Rodrigo, Grazi, fiquem com Deus. Então ouçam aí Impreciso e já já a gente volta com a panela de pressão. Impreciso, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgo minhas decisões se não conhece minhas razões. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. Vem comigo. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgo minhas decisões se não conhece minhas razões. Legal, bacana, você ouviu Impreciso, música de Rodrigo Dias, letra de Marco Melo, participação especial de sua digníssima esposa Grazi. Obrigado, queridos. Tamo junto, tamo junto. Fiote, programa de pressão, quer dizer, o programa de pressão, já começou esse, né?
O programa Independência, vamos falar hoje de uma panela de pressão, cara. E você sabe, toda panela de pressão tem uma válvula para que essa panela não se torne perigosa a ponto de explodir, não é isso? Tá, antes de falarmos disso, eu tava lendo uma publicação aí de uma companheirinha e ela me lembrou de uma coisa que eu acho interessantíssima na Irmandade Mãe de Alcoólicos Anônimos, que são as 12 promessas de Alcoólicos Anônimos. Então, velho, vamos lá. Olha aonde a gente pode chegar ao entrarmos em recuperação e continuarmos em recuperação só por hoje pro resto da vida. Lembra disso? Só por hoje, mas é pra sempre, tá? Nossa doença é incurável, então a gente vai ter que continuar com esse programa pro resto da vida. Não conta pro recém-chegado agora, mas ele eu acho que já deve ter percebido, principalmente se ele chegou já no programa Independência. Maravilha, ó, 12 promessas de Alcoólicos Anônimos, sensacional. Primeira promessa: se formos cuidadosos nessa fase de nosso desenvolvimento, ficaremos surpresos antes de chegar à metade do caminho. Cara, isso aqui, essa primeira promessa já, eu já identifiquei, velho. Antes de chegar na metade do caminho, a gente já vê e fica surpreso com as maravilhas, com os milagres da recuperação. É sobre isso. Segunda promessa: estamos a ponto de conhecer uma nova liberdade e uma nova felicidade. Aí eu tô falando dos 12 promessas de AA, mas em todas as toalhas de mesa de NA tem uma palavra em cima do logo do NA, pode reparar: liberdade. Este é um programa de liberdade. E a segunda promessa tá falando de uma nova liberdade. Por que nova liberdade? Porque liberdade para entrar em boteco e encher o caneco, essa daí não é liberdade, é escravidão. Aliás, a palavra dictum significa escravidão em latim. Tá? Então vamos parar com essa liberdade de poder fazer o que quiser. Não, fazer o que quiser é o que eu fazia lá nas antigas e me lascava inteiro com essa minha falsa liberdade. E agora a segunda promessa de Alcoólicos Anônimos fala de uma nova liberdade e portanto uma nova felicidade. Vivo isso, galera, é possível. Vambora. Terceira promessa: não lamentaremos o passado, nem nos recusaremos a enxergá-lo. Olha que legal também, cara. Isso aqui tem muito a ver com a gente fazer a prática dos passos. Quarto passo, quinto passo, sexto passo. E aí vai vir o sétimo, oitavo e o nono, claro, né? Sempre nessa ordem, sempre com grau de aprimoramento a cada passo. Mas o que quer dizer isso? Só por hoje, velho. Vamos parar de lamentar o passado, vamos parar de enxergar para o passado, olhar para trás. Cara, olhar para trás é um momento do programa, eu falei isso no programa passado, em que a gente vai esquecer os prejuízos por enquanto, mas tem um momento que a gente vai olhar para o passado. Quando? Quando a gente for escrever nosso quarto passo. Por enquanto nada disso, e depois que passou também nada disso, porque a gente vai ter resolvido o nosso passado, né? A gente não vai recusar enxergar o passado, mas a gente vai fazer do lixo vir uma mina de ouro. Lembra isso que eu falei também nesses programas? É isso, velho. O nosso passado é muito importante. Dele vem toda a nossa experiência que nos trouxe até aqui. Maravilha. Quarta promessa: compreenderemos o significado da palavra serenidade e conheceremos a paz. Isso aí eu tô tentando atingir. Tem dias que sim, tem dias que não. Às vezes tem horas que sim e às vezes tem horas que não. Mas eu vou continuar fazendo a oração da serenidade para ver se eu alcanço isso. Dizem que a oração da serenidade cabe o programa inteiro dentro dela, e eu certifico isso, galera. Bora. Quinta promessa: não importa até que ponto descemos, veremos como nossa experiência pode ajudar outras pessoas. Muito bom também, é o que a gente faz quando a gente pratica o 12º passo. A nossa experiência, né? A nossa mensagem de recuperação pode ajudar outras pessoas. Perfeito. Sexta promessa: aquele sentimento de inutilidade e autopiedade irá desaparecer. Já foi, viu? Isso aí pra mim já foi cumprida essa promessa. Não tem mais essa de autopiedade, tá? Não tem mais essa de se sentir um inútil, tá? É intrínseco à prática do programa. Sétima promessa:
perderemos o interesse em coisas egoístas e passaremos a nos interessar pelos nossos semelhantes. Pô, essa promessa é muito legal e o serviço tem tudo a ver com isso, é um dos legados de AA. Não é recuperação, unidade, serviço. Serviço é um importantíssimo legado que a Irmandade sugere pra gente praticar. Então vamos nos interessar mais pelo outro, né? Por aquele que ainda sofre do que por nós mesmos, mesmo porque o egocentrismo é o núcleo espiritual da nossa doença e a gente precisa se livrar desse egocentrismo. E a 8ª promessa fala um pouco sobre isso. 8ª promessa: o egoísmo deixará de existir. Cara, eu tô tentando atingir esse aqui, nem vou falar muito disso. Por vezes, cara, o egoísmo, que é filhinho do egocentrismo, é um negócio difícil de se livrar, tá, velho? Porque até quando eu presto serviço, eu estou pensando que eu vou ficar limpo mais um dia, sóbrio mais um dia. E isso é uma atitude egoísta. Então, ó, sei lá, essa promessa eu acho que é só para os mais, assim, da recuperação. Eu chego lá, se Deus quiser, algum dia. 9ª promessa: todos os nossos pontos de vista e atitudes perante a vida irão se modificar. Cara, vai ouvir ou Muda ou Morre, o programa Independência que eu falei sobre, mano, ou modifica ou vai voltar a ser o cara que vai beber, ou modifica ou vai continuar sendo o cara que vai usar droga. E usou, morreu. É assim, numa doença fatal é assim que acontece. Usou, morreu. Quando? Não sei. Se você vai recair, já vai morrer no mesmo dia. Provavelmente não, mas e aí? É bom usar e continuar naquela esbórnia lá, aquela vida de merda, velho. Para, né? 10ª promessa: o medo das pessoas e da insegurança econômica nos abandonará. Isso também foi uma promessa cumprida na minha vida. Eu não tô bem de grana, tudo bem, mas eu sei lidar com isso, com a minha dificuldade, sabe? Então tem a ver com isso. Recuperação não significa que você vai ficar rico, mas que você vai usar a 7ª tradição dentro da sua própria vida pessoal, do autossustento, e vai conseguir lidar com o que você tem. E trabalhar para melhorar essa situação. Eu vejo bem por aí, né? 11ª promessa: saberemos intuitivamente como lidar com situações que costumavam nos desconcertar. Isso é total, isso aí também já foi cumprido na minha vida. Hoje eu consigo lidar com qualquer coisa sem usar droga. Qualquer coisa eu lido sem beber. Então isso é sobre isso, tá, gente? A gente não sabia como. Desconcertado, o que o lindão vai fazer? Ah, vou tomar uma que tudo tá resolvido. Tá sim. Aí eu arrumava mais um problema pra minha vida, porque eu tenho uma doença, né, velho? Eu não sou um bebedorzinho. Ah, tá, vou tomar só uma. Não, que tomar uma, velho. Eu arrebentava com tudo. 12ª promessa e última, né, galera? Perceberemos de repente que Deus está fazendo por nós o que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Essa também é uma promessa muito bacana. Essa já pode acontecer com um dia limpo, velho. É só a gente perceber que tudo isso é pela graça de Deus. Que esse programa é um programa intuído por um poder maior, para que nós possamos entregar nossa vontade, nossa vida a este poder. Então a gente não consegue dar conta, mas tem um cara que consegue, velho. Tem um cara que consegue. Então é só entregar na mão desse cara. Beleza, beleza? Então eu quis abrir o programa Independência com as 12 promessas, porque eu achei muito legal. E ó, a gente vai falar agora da panela de pressão, mas eu vou te falar, se a gente conseguir regular a nossa panela de pressão lindinho aí, a gente continuar em recuperação, eu te garanto que essas 12 promessas poderão ser alcançadas por qualquer um de vocês, de mim e de nós. Beleza? Legal, legal. Então eu vou até fechar aqui o arquivo onde eu tinha copiado esse texto e vamos lá. Panela de pressão. Adicção é o que, fiote? E quando eu falo adicção por álcool chama alcoolismo, tá? Então vamos lembrar que é a mesma doença? Eu gosto de botar isso bem claro, porque tem muito alcoólico que acha que não é adicto, velho. Adicto significa escravo de, ponto. Já falei sobre isso hoje. Se você é escravo do álcool, você é adicto, ponto. Então eu não vou nem discutir o sexo dos anjos aqui, tá? Adicção e alcoolismo é a mesma doença.
Eu, pelo menos, pessoalmente, gosto de colocar nesses termos para simplificar o entendimento, tá, galera? A verdade é essa. Então, quando eu falo adicção à panela de pressão, eu também estou falando sobre o alcoolismo, tá? O que é essa panela de pressão? Você viu lá a imagenzinha do programa de hoje? Uma blusa de abrigo Adidas azul, porque azul é a cor das Irmandades na maioria delas, né? E aí a panela de pressão é a cabeça do cara, velho. Cara, vamos lembrar de uma coisa. Primeira, nós temos uma doença mental. Tudo tá na cabeça do adicto. Pô, Marcão, mas é espiritual e é emocional. Exatamente, também, porque onde que tá o coração? Você acha que o seu sentimento tá realmente no órgão cardíaco? Ou o sentimento ele é gerado em algum lugar, talvez, né, fora de nós, né, na alma, sei lá, né, que é para quem acredita que existe uma coisa além desse corpo físico. Mas qual é a manifestação dos sentimentos? Como que ele se dá? É no cérebro, fiote. É no cérebro que os sentimentos são processados. E aí tem vários neurocientistas que estão estudando há muito tempo, falando de todas essas cargas e as sinapses e a química cerebral e qual região faz e controla que pedaço. Eu não vou entrar nesse cientificismo todo aí, mas é por aí. Ou seja, a doença é mental. Nesse ponto, a doença mental, ela abrange tudo, tanto a doença emocional como a doença espiritual, porque apesar da gente falar, né, que pode existir uma alma, um espírito que talvez venha de lá, essa parte espiritual da doença, mas vamos falar em termos mais práticos. Cara, egocentrismo, lembra? O componente espiritual da nossa doença é o total egocentrismo, tá no livro azul, velho. Se tá no livro azul, eu não vou contestar. Então, se a doença espiritual é o egocentrismo é o quê? Aonde que tá o egocentrismo? Não tá na cachola do cara? Então tá vendo, quando a gente tirar tudo da frente, tirar toda essa névoa, sobra uma doença realmente mental? Meu, sinto muito. No fundo, a adicção é uma doença mental. Somos doentes mentais, tá? Partindo do princípio que tudo está na mente. E que o tratamento também é mental, né? O tratamento é espiritual, vai ouvir, eu falei isso num programa inteiro sobre isso. É um tratamento espiritual porque buracos espirituais só tampam com coisas espirituais. Mas aí a gente tá falando de coisas intangíveis. Aqui a gente tá falando dessa pressão, dessa nossa cachola. E o que é essa pressão? Aí a gente vai ter que voltar lá na literatura e vai ver o programa Os 11 Sintomas. 12 passos para 11 sintomas. Eu falei bastante dos 11 sintomas inteiro naquele programa, sabe? Mas um desses sintomas, né, é a nossa desconfiança dos outros. Por exemplo, o que é desconfiança dos outros, cara? É essa parte mental, tem a ver com a panela de pressão. Todo mundo, essa mania persecutória. Mas vamos transferir a doença mental para as emoções, porque para mim começa na cabeça, eu alimento um pensamento, o alimento do pensamento vai virar uma emoção, essa emoção vai partir para ação. Eu vejo muito esse tripézinho aí, tá? Então, qual que é o sentimento maior do adicto típico? Raiva. Aliás, são 3, né? Lembra lá do triângulo da autoobsessão? Ressentimento, raiva e medo? Cara, ressentimento também aumenta a panela de pressão, não tenha dúvida, tá? O medo do futuro também não... Também. É uma coisa que dá aquela ansiedade, e a ansiedade também aumenta a pressão da panela de pressão da minha cachola. Mas, velho, principalmente, o adicto e o alcoólico tem grande dificuldade com o presente. E o presente se manifesta, segundo o triângulo da autoobsessão, no sentimento mor, raiva. O ódio dessa raiva. Fiote, eu posso falar por mim, cara. Esse é o meu grande desafio, cara. Esse é o meu grande desafio em recuperação. Controle da raiva. E eu volto na literatura e vejo que raiva é dificuldade com o presente.
E se eu tenho dificuldade com o presente, eu tô com dificuldade na coisa mais importante do programa, que é viver o só por hoje, velho. Olha, velho, juro que eu não tinha programado nada pra falar. Acabei de me autodiagnosticar aqui, velho. Olha, brother, caiu essa ficha agora. Se eu tenho raiva é porque eu não sei viver o só por hoje. E eu tô aqui bonitão falando: pô, companheirinho, ô companheirinha, vocês precisam aprender a viver o só por hoje. Pra variar, eu cagando regras sem conseguir transferir isso pra minha própria recuperação, pra minha própria prática da vida, velho. Olha, acabei de me caguetar aqui no ar, nego. Eu tenho essa dificuldade, porque se eu tô sofrendo e falo que o meu pior defeito de caráter é a raiva, velho, então logo eu também não tô conseguindo lidar com o presente. E aí? O problema do adicto são só 3: passado, presente e futuro. E o presente, no meu caso, como eu acabei de me autodiagnosticar, é o meu problema principal: raiva. Então, a panela de pressão, principalmente, ela é aumentada, né? A pressão da panela de pressão é aumentada com o sentimento da raiva. Ponto. É principalmente isso, saca? Então, qual que é a pegada do programa de hoje em relação à adicção à panela de pressão? Cara, vamos entender como que a gente pode fazer um controle de raiva. Um controle de raiva significa como eu posso aprender a lidar com o meu agora, porque a raiva é manifestação da falta de saber lidar com o agora. Pegou a pegada? Pegou a pegada? Pegou a parada do programa de hoje? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Então vamos fazer algumas técnicas, vamos falar de alguns passos que vão falar sobre esse controle, né? Eu não gosto muito da palavra controle, mas raiva precisa controlar, filho. Tem que controlar essa... Esse bagulho pode matar você, fiote. Se não fazer você voltar a usar, pode te dar um ataque do coração, ou pode te dar um derrame cerebral, porque, é muita pressão nessa cabeça, fiote. Vamos aprender a lidar com a raiva? Vamos aprender a lidar com agora? É sobre isso o programa de hoje. Vamos ouvir um som? Já já a gente volta com mais programa Independência, Adicção à Panela de Pressão. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. De um dos motivos pelo qual continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor, ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. É na tentativa. Nessa eterna tentativa.
Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, o instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, o instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, o instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, o instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Eterna Tentativa, a tribo de NA aí mandando bem. Esse som é da hora, também tocava nas antigas lá pra nós. Fiote, agora que a gente chegou finalmente a qual é a razão da nossa panela de pressão querer estourar, raiva, então eu fui buscar lá na psicologia um pouco de ajuda. Afinal, eu como terapeuta também acho legal a gente falar a visão da psicologia, tá? Não é sempre só o programa que funciona, né? Eu vivo falando isso. Psicologia funciona, psiquiatria funciona, religião funciona, CAPS funciona, redução de danos pode funcionar até, por que não, velho? Vamos abrir o leque, vamos abrir a mente, né? Então, o que é a raiva e quais são os efeitos quando ela é acumulada, né? E se torna descontrolada? Então, na psicologia, a raiva pode ser definida como um sentimento de antagonismo contra uma pessoa, uma situação ou até ideias e conceitos. Ela é normalmente desencadeada por frustrações, como não conseguir algo que se queira há muito tempo, ou acontecimentos estressantes como um dia corrido no trabalho ou uma discussão. Embora tenha uma conotação majoritariamente negativa, a raiva também possui um lado positivo. Quando bem gerenciada, se torna um catalisador importante para mudanças e um combustível para a motivação. Por exemplo, a raiva por uma injustiça ou comentário desmerecedor feito por um pai, amigo, professor ou chefe pode estimular um indivíduo a correr atrás dos seus objetivos com maior disciplina. A convivência constante com o estresse aumenta o mau humor e diminui a produção de serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, o que provoca irritabilidade. A pessoa fica com raiva mesmo quando não há razão para isso. Por consequente, dá respostas atravessadas e trata os outros com agressividade sem sequer entender porquê. Como são as crises de raiva? Apesar de ser desagradável sentir raiva, na maioria das vezes, é importante encontrar maneiras de expressar este sentimento de modo saudável. As consequências da raiva acumulada são muitas e em certas ocasiões podem ser desastrosas. Em algum momento, o acúmulo precisa ser liberado e geralmente isso acontece no pior momento possível. É assim que acontece uma crise de raiva. A pessoa que não consegue extravasá-la, preferindo guardar esse sentimento dentro de si, não sabe como controlar a raiva.
Como impede qualquer possibilidade de contato com ela, a tendência é que a raiva saia do controle quando de fato ela a sente. Entre os efeitos destes ataques emocionais intensos no corpo estão a tontura, tremores, inquietação, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão e insônia. Já em relação à saúde mental, a raiva pode intensificar sentimentos como frustração e angústia, bem como despertar sentimentos ainda mais fortes como o ódio. Por que a raiva acontece e como lidar com a raiva para não acabar com um relacionamento? A raiva é uma resposta emocional a situações estressantes, frustrações e injustiças. Embora a vivência da raiva seja mais ou menos universal, algumas pessoas se irritam com mais facilidade que outras. Além disso, os fatores que despertam esse sentimento podem variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, o que irrita você pode não irritar outras pessoas. Quando não se sabe como controlar a raiva, ela não atrapalha apenas a vida da pessoa que a sente, como também a de quem convive com ela. Afinal, quem gosta de interagir com alguém que está sempre irritado? Sentimentos e emoções negativas no geral tornam-se obstáculos para a saúde dos relacionamentos interpessoais. Nas relações afetivas, os efeitos são sentidos com mais intensidade em razão da convivência diária, afeição pelo parceiro e expectativas acerca do relacionamento. Você pode jogar verdades na cara do cônjuge e fazer cobranças sem fundamento, e quando estiver de cabeça fria, se arrepender. Como saber se tenho problemas de raiva? Algumas pessoas se questionam por que eu tenho tanta raiva, quando param para avaliar as ações que tomaram quando sob influência deste sentimento, preocupadas com a possível resposta para esta pergunta. Será que há algo errado com elas? Ter acessos de raiva com frequência não é normal? Quando só o que você faz parece ser lidar com as consequências dessas crises, você pode ter problemas de raiva. Além de prejudicar relacionamentos e o desempenho profissional, a raiva descontrolada aumenta o risco de sofrer patologias sérias como hipertensão e doenças cardiovasculares. A incapacidade de controlar a raiva pode ser um sintoma do transtorno explosivo intermitente, também chamado de síndrome de Hulk. Esta condição é caracterizada por explosões de raiva cujo grau varia de leve a severo. Durante uma crise, um indivíduo pode destruir objetos, fazer gestos obscenos e agredir pessoas física ou verbalmente. Como controlar a raiva e o temperamento explosivo? Algumas pessoas não gostam de sentir raiva, alegando que a sua intensidade mexe com o corpo e com as emoções. Já outras aprendem a conviver com esse sentimento como se ele fosse uma parte delas, tendo reações desproporcionais às situações corriqueiras. Mas para ter reações positivas à raiva, é preciso aprender a lidar com ela. Para aprender a controlar este sentimento e evitar crises de raiva, confira 8 dicas abaixo. 1. Autoconhecimento e autoavaliação para reconhecer a raiva. O autoconhecimento é essencial para entender de onde vem tanta raiva. É comum que a dificuldade de controlar esse sentimento tenha raiz em conflitos internos, os quais as pessoas nem sequer têm consciência. Então, reservar um tempo para compreender os seus gatilhos, como coisas que os deixam com raiva no dia a dia e como você reage a eles, é um passo fundamental para gerenciar esse sentimento. 2. Respiração. Técnicas de respiração são ótimas maneiras de acalmar a raiva. Quando estiver com o rosto quente, respire fundo até sentir o ritmo cardíaco desacelerar e a mente clarear. Você pode inalar profundamente, segurar o ar por até 5 segundos e exalar para aproveitar todos os benefícios da prática. 3. Movimento. Mexa-se. A prática de exercícios físicos é um excelente regulador de emoções. Além de liberar hormônios do bem-estar, nos ajudando a manter um bom humor por um período prolongado, os exercícios combatem o estresse, mau humor e raiva. Então, movimente seu corpo com regularidade para ter um domínio maior sobre suas emoções. 4. Autocontrole. Quando a raiva chegar, exercite o autocontrole. Você pode fazer isso através da respiração profunda e da repetição de mantras como "eu estou calmo", "eu estou bem", "está tudo bem", frases simples para ajudá-lo a manter-se na realidade e melhorar o humor. Em seguida, deixe o local, se puder, abaixe o tom de voz ou diga para si mesmo que não há nada e nem nenhuma razão para se sentir com raiva naquele momento. 5.
Tempo. Outra maneira de controlar a raiva é dar um tempo ou uma pausa para se acalmar e distrair a mente. Mude o foco para algo que você gosta, como um vídeo engraçado, uma paisagem bonita do outro lado da janela ou uma conversa com algum ente querido. Você não precisa ter respostas imediatas às suas emoções, mesmo quando elas saem do controle. Você pode se dar um momento para se acalmar e analisar a situação antes de tomar uma decisão ou ação. 6. Perspectiva e reflexões. Uma maneira de analisar a situação que provocou a raiva é considerar outros pontos de vista. Deste modo, você vai compreender que o outro nem sempre tem a intenção de irritá-lo ou fazer alguma coisa contra você. Quando se tem uma empatia desenvolvida, as ações das pessoas começam a fazer mais sentido. Antes de condenar alguém por suas ações, você vai automaticamente parar para refletir antes de formar um julgamento. Assim, a probabilidade de ter uma reação emocional forte é menor. 7. Expressão da frustração. Outro jeito super importante de controlar a raiva é extravasar a frustração. Não se reprima. Em vez de xingar, gritar ou partir para bater em algum objeto, você pode falar abertamente sobre seus sentimentos ou iniciar um diálogo interno, dizendo para si mesmo como você está se sentindo. Escrever ou fazer uma gravação no celular também são maneiras de colocar a carga da frustração para fora de modo saudável. 8 e última, ajuda profissional. Então, depois de tudo isso, também a terapia e procurar psicólogo ou algum terapeuta também é legal. Esse artigo, gostei, né? No site Psito, né? E quem escreveu esse artigo é a psicóloga Luísa Lobato. Muito legal. Eu gostei porque eu tô falando de raiva e eu tento sempre olhar com a visão dos 12 passos e das literaturas. E lá no folheto Triângulo da Autoobsessão, que inclusive tem um programa inteiro que eu falo sobre esse folheto, neste folheto fala que a raiva é fruto da minha falta de saber lidar com o agora. Mas você vê que na visão da psicologia é muito mais abrangente do que isso, né? Então a raiva é um antagonismo contra, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma ideia e pode ser um conceito. Então não é só, né, dentro da visão da psicologia, uma falta de lidar com o agora. Mas daqui a pouco a gente vai voltar e eu vou falar mais dentro do programa. Aí que passos que a gente pode tomar para resolver aí esses problemas de raiva. Você viu que essas 8 dicas da psicóloga eu achei bem legal, tem tudo a ver também, né? A gente pode realmente usar, né, essas técnicas de autocontrole, autoconhecimento, respiração, se movimentar, fazer exercício, né? Tudo para aumentar o nosso autocontrole, dar um tempo para nós parar aquele momento de raiva, né? Porque se a gente não breca, a raiva vira fúria, e a fúria pode machucar alguém, pode machucar a si mesmo, pode machucar principalmente os nossos relacionamentos interpessoais, com a nossa família, com o nosso cônjuge, enfim, né, cara? A raiva é devastadora. E a raiva é justamente a panela de pressão, né? Então, como a gente está falando de adicção à panela de pressão, se eu continuar alimentando a raiva e eu não tiver uma válvula de escape, que dentro dessa visão da psicologia são essas 8 dicas aqui, né? Respiração, esquimbal, a panela explode. E explodir a panela significa explodir relacionamentos, explodir no trânsito. Isso também, controle de raiva no trânsito, isso aí eu me identifico. Nossa, que vontade de pegar pelo pescoço o cara que me ultrapassou pela direita, sabe? E aí? Eu nunca faço isso, sabe? É se colocar também no lugar do outro, sabe? Mas a raiva pode ser patológica em nós adictos. E o controle de raiva é essencial para a gente ter uma recuperação de qualidade. Legal, depois no último bloco vamos falar de alguns passos para a gente controlar essa raiva. Tamo junto, já a gente volta. Amanhece o dia e eu não tenho mais medo de ser quem eu sou. Eu sou um cara livre praticando
agora, junto com você. Quando eu partir, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei não é coisa, não isso. Pois tudo que a traça rói, não posso levar. Só vou levar o que aprendi, o que eu sinto. Prefiro levar amor, prefiro levar amor. Mas posso levar o ódio se optar. Afinal são sentimentos, são sentimentos. Sentimentos eu posso levar, eu posso levar. Prefiro estar sóbrio, desperto. Não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, quero estar em paz. Quero estar comigo, simplesmente ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Se você gosta do programa Independência, saiba que pode segui-lo e pode curti-lo em várias plataformas de podcast. Estamos no podcasters.spotify.com. Procure o programa Independência que você vai encontrar lá. Estamos no YouTube, youtube.com/programa Independência. Também estamos no Spotify, spotify.com. Vá no buscador e procure o programa Independência pelo Spotify. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcomelo1969. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Beleza, Chega de Sofrer. E também ouvimos Rodrigo Dias, letra minha, Quando Eu Partir. Dessa vida pouco vou levar, só vou levar o que eu aprendi, o que eu senti, o que eu... Sabe, velho, a película que envolve os mundos, né, velho? O mundo espiritual, do mundo material. Essa é a reflexão. Legal, maravilha. Nego velho, vamos falar um pouco agora da panela de pressão, né? A dicção, a panela de pressão, dentro da visão dos 12 passos, né? Eu já dei uma pequena explanada que a raiva seria a pressão dentro da nossa panela da cabeça. A nossa cabeça realmente, fora ser uma turbina, né? E a lente de aumento que eu falei no programa, vai ouvir a turbina na cabeça e a lente de aumento no peito, né, velho? Mas realmente existe muita pressão, né? E essa pressão é a raiva, tá? Mas não só necessariamente a raiva, mas as pressões da vida, cara. O problema do adicto é que ele fica limpo, ele nunca lidou com a vida. O jeito do adicto lidar com a vida é encher o caneco e usar droga.
Então, para qualquer tipo de situação, tinha sexta-feira, né? Quando ainda funcionava, tá? Ah, finalmente, chegou sexta-feira. Parece que os problemas do cara acabaram, né, velho? Chegou, ele vai tomar uma, vai começar no happy hour da sexta-feira e que alívio das pressões da semana. Então, ó, vamos falar real. Já que o adicto e a adicção é uma panela de pressão, qual que era a válvula de escape do doidão, o maluco? Usar, nego! Você tá pegando agora qual que é a pegada do programa de verdade? A gente é uma panela de pressão, a nossa doença é uma panela de pressão e a válvula de escape sempre foi o uso. Simples assim. E aí a gente levava uma vida relativamente tranquila. Aumentava a pressão durante a semana, sexta-feira chegava lá no happy hour, a panela de pressão esvaziava. Aí vai aumentando, porque a doença é progressiva e a tolerância à substância também aumenta. Então eu vou ficando cada vez mais tolerante. Então aquilo que só a pressão só era tirada na sexta-feira, eu começo a tirar ela na quarta, na quinta, na terça, na segunda. Todo dia eu tô sob pressão e, portanto, eu vou lá e tomo uma, fumo um beck, dou um tiro, sabe, velho? É esse o mecanismo da adicção. Ela precisa de uma válvula de escape. E aí o cara encontra os 12 passos, encontra uma recuperação, só que ainda não percebeu qual que é a válvula. Porque aí é que tá o motivo de muitas e muitas recaídas. A gente tira a válvula de escape do cara e não mostra pra ele como é que ele vai aliviar a pressão, velho. E aí a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E qual que é a solução rápida e fácil para um adicto? Usar. Para um alcoólico? Tomar, beber. É isso, velho. A recaída é uma falta de controle da pressão da nossa panela, cara. Se olhar dessa forma, é fácil a gente entender a recaída. Meu, se a pressão está aumentando, qual é a solução que um adicto em recuperação tem que ter para aliviar essa pressão? O programa. A válvula de escape do adicto em recuperação é o programa de 12 passos. Pô, Marcão, mas qual exatamente dos passos, velho? Ô, Dick Tyson, calma, mano. Você já tá na pressão aí, né, fiote? Calma que tudo vai ser revelado. Ó, na verdade, a pressão realmente ela é tirada com o programa em si, né? O programa são os passos, concordam? Concordo, todos concordamos com isso. Só que não é apenas a prática dos passos, e sim a prática do programa, que além dos passos tem reuniões, apadrinhamento e os passos, tá? E a literatura, tá? Esqueci de um dos mais importantes. Então, ó, reuniões, apadrinhamento, passos que estão na literatura, obviamente, e a literatura, porque nem toda literatura é apenas os passos. Tem folheto, tem livreto, tem livrão, tem livrinho e tem o guia, sabe? Então tem muita literatura. Então quando eu falo de passos, claro que eles estão na literatura, mas não toda a literatura trata apenas dos passos, né? A gente trata de vários aspectos da doença através da literatura. Então, o programa é tudo isso aí. É tudo isso. Então, a prática do programa inclui eu ter um padrinho, eu pedir ajuda para ele, não adianta só ter com o nome em ata da sua vida, não. Tira o nome da ata e usa esse apadrinhamento. Cara, você já tá tomando atitude antes de perguntar pro padrinho? Pô, Marcão, mas tudo eu tenho que perguntar pro padrinho, companheiro. Isso é tudo, velho. Enquanto você não aprender a lidar com a panela de pressão, é tudo. Até quando você for mandar um WhatsApp pra sua esposa, se você tiver na raiva, velho, e não falou com o padrinho,
é capaz de você botar a mão pela... Você vai botar os pés pelas mãos e vai acabar com o seu relacionamento, velho. Então eu não tô falando que o padrinho é consultor matrimonial, mas o padrinho é um cara que pode te ajudar nesse controle da raiva, sim senhor. E o padrinho já identificou, aliás, você identificou através de inventários direcionados, ou então você está trabalhando o passo, que você tem problemas com essa pressão aumentando, e que você, sob o efeito da raiva, você toma atitudes ansiosas ou toma atitudes precipitadas que estragam os seus relacionamentos. Logo, não estou falando que o padrinho é consultor matrimonial, mas, velho, se você vai mandar um áudio para sua família, grupo de família de WhatsApp, pelo amor de Deus, dá para sair do grupo de família? Se for possível sair, saia. Se você tem problema com raiva e desconfiança dos outros, se você ainda tá nos sintomas da doença, saia do grupo da família. E outra, não manda áudiozinho atravessado quando você tá com raiva pra ninguém, velho. Manda pro padrinho, é isso, faz assim, ó. Padrinho, eu tô pensando em mandar esse áudio pra minha mãe. Blá, 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 blá. E manda pro padrinho. O padrinho vai te responder, ô maluco, você não vai mandar isso, velho. Pelo amor de Deus, você tem um café aí, passa um café que eu tô indo aí pra gente trocar ideia, velho. Que você tá totalmente descontrolado, nego. Entendeu qual que é a ferramenta do apadrinhamento? É sobre isso. Meu, isso aí vai ser pro resto da vida? Não, não vai ser pro resto da vida, cara. Eu posso falar que eu não encho o saco mais do meu padrinho, brother. Meu padrinho agora vive uma vida tranquila e eu atazanava a vida daquele homem, coitado. Sabe? Mas de tanto praticar, hoje o negócio tá no automático. Em algumas raras exceções, quando eu tô descontrolado, eu peço ajuda, sabe? Mas você não fica atazanando pro resto da vida. Mas enquanto você estiver descontrolado, é bom você usar o apadrinhamento. E pode ser que o seu padrinho perceba que o seu problema vai além da adicção e que você precisa de um controle ou de um acompanhamento profissional. E o próprio padrinho pode falar, companheiro, você está indo além do que um apadrinhamento pode te encontrar, pode te oferecer. Que tal se você procurasse uma terapia, um psicólogo, ou então, olha, parece que o seu caso aí está um pouquinho mais grave, talvez você precise ser medicado. Talvez você tenha um problema de controle de humor, ou você tenha uma patologia, ou então uma comorbidade além da adicção, que estava sendo mascarada pela adicção. Agora que a gente tirou a substância e estamos olhando e desencavando aí através dos passos, a gente começa a perceber algumas coisas. Você está sendo medicado, você está passando no seu psiquiatra, você está se automedicando, ou você está se autodesmamando do que você toma e foi medicado. Tudo isso, velho. Cara, tá vendo como o balaio de gato é muito maior? E o apadrinhamento é isso aí, é sobre isso. Segundo, frequência à reunião. Não adianta, eu tô 12 anos e 6 meses limpo e mais uns dias. Eu preciso de pelo menos 2 reuniões por semana com essa data que eu tenho de estar em recuperação, velho. Eu preciso de 2 vezes por reunião. Às vezes mais, sabe? Então, frequência regular não é porque o Dick Tyson falava, né? Pô, o cara tá 12 anos aí, não aprendeu ainda, tem que continuar voltando. É, fiote. A Dick Tyson tem que continuar voltando. Sinto muito, sua doença é incurável, a minha também é. Sabe, pra eu ter uma vida satisfatória, eu preciso estar em sala, eu preciso estar em grupo, eu preciso estar em reunião, eu preciso ter contato com outro doido que nem eu, porque o milagre de um adicto ajudando o outro, não tá lá na literatura sobre isso? Então, fiote, frequência à reunião é o segundo ponto. Terceiro ponto, aí vem de novo o padrinho, porque trabalho de passo precisa do padrinho. O padrinho autorizou, começa a trabalhar passo, vai escrever passo, vai comprar o guia. Cara, tem várias maneiras de trabalhar, velho.
Existe uma maneira de você trabalhar que eu acho até hoje em dia até mais fácil por causa da... a tecnologia tá aqui pra ajudar a gente, não é pra atrapalhar. Esse celular que você tem na mão aí não é pra você ficar numa compulsão terrível pra ver, assistir filminho, ou então aqueles vídeo curto. Não é pra isso, velho. Vamos usar a tecnologia pro nosso bem, pra nossa recuperação. Cara, abre um grupo com o seu padrinho pra trabalhar passo. Leia, pergunta, responda. Cara, dá um jeito da tecnologia te ajudar. Pede ajuda pro seu padrinho e vê se não dá pra trabalhar dessa forma, já que tá difícil de você escrever, sabe? Medo de ter um caderno que a sua esposa vai ler. Sei lá qual que é o seu problema com escrever passo, fiote, mas precisa trabalhar passo. Esse é o terceiro ponto, nego, que também tange no primeiro ponto, que é o apadrinhamento. Você entendeu, velho? Agora vamos lá, em relação a passos, para controlar essa dificuldade com o presente. Eu vou chovendo molhado de novo, velho. Primeiro passo todo dia, porque você tem que lembrar de onde você veio e quem você é. Então, você vai admitir sua impotência de novo. Todo dia você vai admitir sua impotência perante sua adicção. E todo dia você vai ter que ver que você perdeu o domínio da sua vida, velho. Não adianta você estar 20 anos limpo. Você não vai ter o controle total da sua vida de volta. Aí você vai precisar de um poder superior, que é o segundo e terceiro passo. Você vai entregar. A hora que você for sair pra sua rua, pra fazer os seus trampos, pra fazer a sua vida, você vai entregar a sua vida, porque você já viu que você não deu conta dela. E se você pegar o controle de volta, você vai voltar a usar ou vai ter uma vida de merda, velho. É sobre isso. O primeiro, o segundo e terceiro passo é aquela coisa da base do programa. Isso aí você faz todo santo dia. Você tem que estar alicerçado, sabe? E como que você vai fazer esse contato consciente para poder entregar? 11º passo toda manhã. Antes de sair pra rua, pelo amor de Deus, uma oração e uma meditação que seja de 10 minutos, velho. Mas você vai parar um pouco essa panela de pressão e vai, através da oração e da meditação, pegar a válvulazinha lá em cima da cabeça e vai fazer... Ó, que alívio, hein? Saiu metade da pressão. Agora dá pra você ir pro seu dia. Fez oração, fez meditação, vai pro seu dia. Chegou de tarde lá, no meio da tarde, você tá zoado, estressado, aconteceu alguma coisa, pede ajuda para padrinho. Se for preciso, usa essas 8 dicas aí que eu acabei de fazer lá aí da psicóloga, velho. Sai um pouco, tem um bagulho que tá te estressando, que você vai matar sai de perto, vai respirar, tira o sapato e vai andar no gramado da firma, velho. Que seja, velho. Sai dali da sua sala e vai andar descalço. O nego vai pensar que você é louco, mas você é louco mesmo, então tá tudo certo. Vai andar descalço, vai respirar, vai ouvir uns cantos de passarinho na praça do lado do seu trampo, não sei, velho. Você tem que dar um jeito de esvaziar essa pressão, se ela estiver muito forte durante o dia. Se não for, velho, você chegou em casa, aumentou a pressão, gradativamente, de tarde você tá meio estressado e tal. Mano, dá uma relaxada, volta a fazer uma oração, mais uma meditaçãozinha se você quiser, à tarde, de noitinha. Escreve o 10º passo, analisa seu dia, vê o que você fez de certo e de errado, se parabeniza pelo que você acertou, se corrija pelo aquilo que você errou, faça as reparações necessárias se você ofendeu ou magoou. Simples assim, 10º passo todo dia. Mano, são essas as dicas do programa para eu ter essa panela de pressão sob controle e para que a minha válvula de escape não precise ser álcool e droga. Eu coloco o programa como substituto, como a válvula de escape substituta que eu tinha antes, que era álcool e droga, e agora virou essa prática diária do programa. Sacaram qual que é a pegada da panela de pressão? Pelo amor de Deus, não deixa essa panela estourar. E pior, não vai usar droga para baixar a pressão achando que isso vai ser a grande solução. Você vai voltar pro fim da fila e vai ter que começar tudo de novo.
É sobre isso que o programa Independência queria falar pra vocês hoje. A panela de pressão. Não combinei nada, não marquei nada, não fiz roteiro. É do jeito que o programa de Independência é. Guiado por um poder maior, velho. Tamo junto, amo vocês. Obrigado por todas as manifestações, por todas as conversas, por todas as comunicações, em todas as redes, em todas as plataformas. Meu, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo na alma, beijo no coração. Até o domingo que vem com mais programa Independência. Deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. Foi então que naquele momento força esse alguém arrumou. Nas palavras do padrinho Deus se manifestou. Com simplicidade do programa o padrinho falou. Todo sujo de sangue chorando, nesse dia esse alguém acordou. Dia a dia ele indo no grupo, na vida esse alguém encontrou. E através de um sincero desejo, uma vida de treva ele a resgatou. E voltando pra casa sem droga, sua mulher de alegria chorou. Pequenos falaram, o papai verdadeiro voltou. E se hoje esse alguém tem família, DNA foi quem te ajudou. E esse alguém hoje grita pro mundo, obrigado ao poder superior. Obrigado ao poder superior. Essa é a maneira que a gente encontrou de agradecer ao meu e a todos os padrinhos de NA. Só por hoje, obrigado. Atendendo um pedido de ajuda, dia a dia ele indo no grupo, e através de um sincero desejo, O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre, enxerga bem, mas é cego consigo, os seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei.
egocentrismo. O eu é pouco. Na corte do rei ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de risos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de quantas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Agradecer o grupo aí que me convidou para falar sobre o tema oculto. Falar sobre a questão do oculto é trazer para a superfície aquilo que não se quer revelar. Eu acredito que tem muito a ver na questão do quarto passo, quando fala que nós fizemos inúmeras confusões e contradições a respeito de nós mesmos. E acredito muito que trazer essa ideia do oculto para a superfície traz também a ideia de quebrar os mecanismos de defesa que antecedem ao uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor. E eu acredito que isso é importante de ser visto, deveria ser visto por todo aquele que está a chegar no tratamento desde o início, e não depois de um determinado tempo, que é o que aconteceu comigo. O oculto, ele me impede de olhar quem precisa se tratar. E aí eu acredito que quem precisa se tratar é o cara que estava ali usando droga, cheirando cocaína, fumando crack, bebendo pinga, e que chegou no grupo anônimo de 12 passos, porque o álcool e a droga destruíram minha vida. E na verdade é claro que o que está oculto é o que destrói a minha vida. São os sintomas da doença. Eu sou adicto da doença, eu não sou adicto do álcool e drogas. Eu tenho um problema maior com esta coisa chamada adicção, e que acaba me trazendo dentro dessa questão de problemas maiores, o uso de álcool e drogas. E dentro do uso de álcool e drogas eu tenho compulsão e obsessão, que são vertentes desta doença que eu sou portador. A resposta para isso é ter problemas maiores, e aí eu fico dentro de questões de obsessões, fico dentro de questões de uma necessidade fisiológica de fazer o uso da substância.
para suprir uma necessidade de algo que me falta, e na verdade o que me falta mesmo é trabalhar o oculto. São os meus medos, as minhas comparações, são as minhas reservas, a forma como eu rejeito antes de ser rejeitado. E o oculto, se não é visto, se não é tratado, se ele não for conduzido à superfície, como fala no quarto passo, ele vai crescer na luz da escuridão e deixa de morrer na luz da exposição. Ele só vai crescer, porque mantém-se tudo aquilo que se precisa se trabalhar: inveja, arrogância, a ira, o ódio, as comparações, e mais uma infinidade de situações que eu mantinha oculta, porque eu não quero que o outro saiba quem eu sou, né? Porque uma vez que eu entenda quem eu sou, aquilo que eu estou sendo vai ter que deixar de existir, porque o programa me faz vir e me faz nascer novo. O programa me dá essa possibilidade, através dos passos, de deter, estancando, né, aquilo que está por jorrar. E uma vez estancado toda essa sangria, eu preciso entender qual o motivo que fazia com que essa sangria existisse. O que é que causa tanta sangria? Por que a inveja causa tanta sangria? A raiva, o ódio, a comparação, né? E mais uma gama de particularidades do ser humano, e que eu acabo até nomeando como defeitos de caráter, mas eu começo a entender, ficando nesse programa, que defeito quem tem é carro. Vai na loja de peça de automóveis lá, troca a peça, acabou o problema. E ser humano não, né? Não dá para trocar assim, né? Ser humano, ele tem que entender a sua particularidade, sacar da onde vem essa questão, entender os motivos que o leva a comparar-se, a se rejeitar, o que leva ele a tamanhas justificativas que por vezes são plausíveis, mas são inverídicas. Porque o que é verídico realmente é o oculto que eu escondo sobre quem eu sou, para que o outro não entenda que uma vez que eu deixe claro quem eu sou, esse cara que sou vai ter que deixar de existir através do programa. Vou ter que admitir a minha fraqueza, vou ter que reconhecer que eu não tenho limites, que dentro de vontades e necessidades eu quero que prevaleça as minhas vontades, e não que eu tenha que fazer o que é necessário, começando por me revelar, começando por deixar claro ao outro quem eu sou verdadeiramente, e não ficar a esconder, crescendo na luz da escuridão, o oculto. E falar do oculto é isso, é entender que toda essa diversidade que eu escondo, que eu mantenho oculto, que eu não quero que seja visto, eu não quero que eu seja notado, eu não quero que as pessoas falem a respeito, é o que eu preciso trabalhar. Por isso que tem uma parte da literatura do Isto Resulta, no sexto passo, que fala que feliz é o ignorante. O ignorante é feliz porque ele não tem que tomar contato com o que está oculto. Ele acha que aquilo que está se apresentando ali é o que ele é. E, na verdade, o que se é verdadeiramente está oculto, está escondido, porque não quero que ninguém saiba. E isso me impediu de chegar em recuperação antes. E aí eu levei aí 2 décadas para chegar no programa. E aí quando eu chego no programa, eu começo a entender que eu nunca me coloquei fraco, eu nunca entendi que a expressão impotência significa debilidade, e o débil a qual se refere é de fraco, não é de maluco, é de fraco. E que dentro dessa condição de fraqueza, eu nunca exerci limites, regras. Ao contrário, eu nunca tive regra, nunca tive limite, nunca tive parâmetro para as coisas. Eu sempre fui dentro da minha vontade, tem que ser feito a minha vontade, o meu ego exigente grita, eu quero que seja satisfeito, e acabou. E a resposta para isso é dor e sofrimento. E dor e sofrimento, ela vem na questão da cocaína, do crack, da maconha, da pinga, de comportamentos abusivos, da prostituição.
de uma série de vertentes que, quando eu me dou conta, depois de anos sem fazer uso de nenhuma substância alteradora de humor, eu começo a entender que tirar o uso da substância foi uma agressão. Eu fico sem o uso e sobra quem eu sou. E aí eu não sei lidar com quem eu sou. E aí o que me cabe é voltar para o uso. Porque o que está oculto, eu não quis deixar com que ninguém soubesse, com que ninguém tomasse contato, porque uma vez que as pessoas tomassem contato com isso, tudo que está oculto, escondido, para que ninguém descubra, uma vez que eu deixe com que tudo isso seja visto, eu vou ter que trabalhar isso, eu vou ter que reparar, eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que buscar me recuperar. Então o programa ele vai trabalhando os passos, não de uma maneira sequenciada, né? Mas ele vai trabalhando, a cada momento cobra o passo, cada momento me exige uma questão dentro dos princípios espirituais de cada passo que está sendo, de certa forma, aí mostrado, por parte de eu não ter revelado o que estava oculto na minha vida, e aí quando eu decido revelar isso, me mostrar, eu fico apavorado, eu fico em desespero. O que o outro vai pensar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? Eu tenho uma necessidade intrínseca de ser aceito pelo outro. Eu tenho uma necessidade de que o outro me reconheça, me veja, goste de mim, me aplauda, aquele aplauso, aquela necessidade de existencialidade. E tudo isso está lá no oculto, porque na infância, aquela criança que era recusada na relação de amizade com os amiguinhos no colégio, era recusado na relação interpessoal com os outros amigos que se davam melhor em determinadas matérias, aquela criança que não se achava bonita, não se achava pertencente daquele momento, tudo isso está dentro do oculto que eu preciso revelar. E uma vez que eu vou revelando todos esses fatores que estão ocultos à realidade a qual eu me encontro, porque qual a realidade que eu me encontro? Não faço uso de álcool e drogas por múltiplos anos, tenho que ter responsabilidade sobre as questões socioeconômicas, afetivas, profissionais. Essa é a realidade que eu vou me encontrando, e dentro dessa realidade que eu vou me encontrando, vai existindo uma necessidade de olhar por que algumas coisas não estão se dando tão certo como eu acho que elas deveriam dar certo. Por que não se está sendo realizado da maneira que eu acredito que, uma vez realizada essas situações, eu estaria tendo ganhos e esses ganhos estariam por me preencher? Na verdade, o que eu mantenho muito oculto é que eu acredito que a recuperação é da pele para fora, e não é. A recuperação é da pele para dentro. É uma situação intrínseca. Eu preciso me recuperar da pele para dentro para entender o que me movimenta, os meus sentimentos, e que os mesmo, quando são expostos os meus sentimentos, eu algumas das vezes não sei lidar com eles. E não sei lidar porque ficaram ocultos, né? Esses sentimentos, eles foram anestesiados pelo uso de álcool e de droga. As tomadas de decisões que eu tinha que ter tido, eu não tive. A maneira como eu deveria ter olhado cada situação que se passou na minha vida, na minha área amorosa, na minha área financeira, na minha área profissional, eu não olhei. Os pormenores a quais o programa me cobra. Você admite que a sua doença pode estar ativa hoje? De qual maneira? O que a doença da adicção representa para você? A sua perda de senso de limite resulta na sua loucura, né? Na sua demência? Você entende tudo isso? Você compreende isso, ou você fica ocultando uma realidade que, quando você está passando um momento que você não sabe lidar com aquele momento, você fala, está entregue porque eu não sei lidar, né? Está entregue porque eu não estou conseguindo avaliar os motivos que aquilo está se apresentando na minha vida, e eu também não peço ajuda, eu também não me exponho, não me mostro, não me deixo e não quero ser visto, porque uma vez que eu seja visto,
uma vez que eu deixe com que o outro entenda que eu não tenho habilidade para lidar com a situação, o outro vai descobrir a minha fraqueza, e uma vez que o outro descobre a minha fraqueza, eu fico numa situação muito difícil, que eu vou ter que me modificar, vou ter que me mexer, eu vou ter que assumir que recuperação é movimento, e eu não estou a me movimentar faz tempo. Eu estou sem uso de droga por um bom tempo, achando que estar sem droga é a recuperação total, é plena, e o que eu estou é sem o químico, só. Eu estou sem aquilo que, de certa forma, anestesia e oculta o que eu preciso deixar claro para o outro, que eu não entendo, não compreendo, precisaria entender, sofro desta dificuldade porque o outro consegue enxergar, e muitas vezes o outro deixa oculto o que ele está vendo para não me magoar, para não me trazer um sentimento que, uma vez que eu esteja sentindo, sem saber lidar com ele, eu vou rejeitar antes de estar sendo rejeitado. E aí eu rejeito o outro e deixo oculto que o outro me descobriu, não conto ao outro que o outro sacou o que estava me acontecendo e que o outro trouxe a saída para o problema, e que eu não quero exercer a saída, porque exercer a saída é praticar o programa em todas as atividades, e eu vou ter que deixar de falar sim, eu vou ter que aprender a falar não, e por diversas vezes a situação me cobra falar não, mas eu estou falando sim, por causa que ocultamente eu tenho uma necessidade de ser aceito naquela situação. O outro, eu preciso do aplauso do outro, eu preciso da aceitação do outro, eu preciso do te amo, te quero, te aceito. E, na verdade, eu não preciso nada disso. Eu precisava mesmo aquilo que está oculto, eu deixar claro para o outro que eu não aceito, não tolero, não concordo, não compactuo com a loucura, e que o programa me mostrou que a perda do meu senso de limite é a minha loucura, e que estar a repetir novamente essas loucuras, essa perda de senso de limite, é o estado do débil. Não ter crítica, não entender ao que se refere o que o programa oferece, a libertação da doença, da adicção, um segredo que tanto me escapou que ficou oculto para mim durante mais de 2 décadas, o que a doença representa, e dentro desse desequilíbrio que a doença representa para mim, eu nunca tinha dado a devida atenção que por inúmeras vezes, em desequilíbrio, a doença manifestada, eu fazia uma contra-transferência, que era um desejo imaturo de ser feliz, dentro de outras situações. Ou comprava demais, ou gastava demais, ou comia demais, ou treinava demais, sempre de forma compulsiva, obsessiva, sem entender o delírio, a loucura que eu me encontrava. E aí eu trazia falas que a literatura fala, como ai que insano que você é, e não tinha nada de insano, né? Tinha o fator oculto, que eu não queria tomar contato, né? Porque se eu tomasse contato, eu teria que me modificar, eu teria que me transformar. Então eu acho que hoje, com o tempo que eu me encontro aí sem o uso de álcool e de drogas aí, e entendendo que tudo que eu deixo oculto me priva de tratar o que eu preciso, tudo que eu deixo oculto me impede de me melhorar através do programa, hoje eu acredito muito que quando eu falo sobre o que está oculto, sobre os meus medos, meus anseios, meus receios, minhas dúvidas, quando eu começo a falar sobre isso e deixando claro ao outro que eu entendo isso que eu estou falando, que eu não quero mais sentir isso, que isso não é bom para mim, por isso o outro tem que entender que muitas vezes eu concordei com o outro, mas na verdade eu concordava não querendo estar a concordar. Eu só concordava porque eu tinha medo de ser rejeitado. E estava oculto esse medo. Eu não queria que o outro soubesse que eu tenho medo. E que o medo é paralisante, ele é limitador. E que ele me prejudica demais. Porque eu acabo deixando oculto a verdade. E com isso eu não me trato, não me recupero. Eu só fico sem o uso do álcool e das drogas. Acho que estou em plena recuperação, em plenitude. E não estou. Eu estou muito doente.
porque tudo que eu preciso tratar, que são sintomas da doença que antecedem ao meu uso de álcool e drogas, fica oculto, crescendo na luz da escuridão. Eu me privo de eliminar isso na luz da exposição, que seria falando, expondo, mostrando quem eu sou, e vou dando vazão para que a doença cresça a tal ponto onde eu não suporte mais a pressão, e aí eu busco uma saída fácil e rápida para os meus problemas, que é o uso da substância psicoativa alteradora de humor. E aí aquele cara que estava cheio de raiva, ódio, rancor, mágoa, tristezas, angústias, não tem mais nada disso, porque eu vou estar tomado pela sensação da substância. E aí o que preza naquele momento é manter o uso, né? Manter essa sensação ativa, manter essa sensação predominante. Então o oculto ele precisa ser revelado, ele precisa ser visto, ele necessita ser exposto, se eu quiser desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer, que é a liberdade. Queria agradecer muito o grupo aí, agradecer os companheiros que me chamaram para falar. Obrigado, bons momentos. Vamos dando continuidade ao processo. Valeu. Sabe, companheiro, quando a gente olha para o passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, adicção ativa, medo de tudo, medo de todos, medo do trafica, medo da vida, adicção ativa. Zero à esquerda, furto, corre, treta, bujão de gás, bolsa da mãe, cofrinho da filha, dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, adicção ativa. É só corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose, mais uma tentativa. Adicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose, trago a trago, teco a teco, biqueiro e boteco. É sempre assim, adicção ativa. Medo de tudo, medo de todos, perspectiva zero. É sempre assim, a adicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre, hoje não tem mais pesadelo, hoje não tem aquele troço engolfado na garganta, aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A adicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro, vamos, companheirinha, vamos sair dessa vida, porque a adicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós,
no caminho eu te explico. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de NA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Boa tarde, minhas queridas companheiras e companheiros. Meu nome é Durval, eu sou um alcoólatra e um adicto em recuperação. Só por hoje eu não bebi, não usei. Muito agradecido por essas 24 horas sóbrio, abstêmio, limpo, bem agradecido. Foi me sugerido falar sobre o tema autossabotagem. Eu gosto muito desse tema
Eu tenho 10 anos, 5 meses e alguns dias limpo contínuo, né? Eu sou ficha única, passei por uma comunidade terapêutica e eu sou muito agradecido por ter tido essa experiência, porque foi assim que eu conheci 12 Passos, dentro de uma CT. Eu sou fruto de um trabalho de CTO e hoje eu faço parte da dinâmica das mensagens do Distrito 5 aqui de Cuiabá. E eu sou muito agradecido porque quando a gente tem algumas 24 horas aí longe das substâncias que alteram o nosso humor ou o nosso comportamento, quando eu já reconquisto o meu lugar no mercado de trabalho, quando eu já conquisto uma nova família ou reconquisto a família que eu tinha e que ficou codependente, e, enfim, esses resgates que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente evita aí velhos caminhos, velhos hábitos, velhas pessoas, enfim, né? Então eu sou um cara que eu me preocupo muito com isso, apesar de ser um cara da sociedade, eu gosto de estar no meio da sociedade. Eu não me coloco em risco, mas eu gosto de estar dentro da sociedade. Eu faço parte da sociedade. E eu acho que o adicto e o alcoólico limpo, em recuperação, ele é muito útil para a sociedade. Ele é não só útil no aspecto de levar a mensagem, de estender a mão para aquele que ainda sofre, enfim. Mas assim, do cérebro oxigenar, da gente conseguir ver coisas por outros ângulos, da gente conseguir controlar um pouco da nossa arrogância e da nossa prepotência, da gente ver a doença se manifestando no outro, não a doença da adicção em si, mas dos defeitos de caráter, de não trabalhar em princípios acima de personalidades, a questão do ego. Então, quando eu falo de autossabotagem, eu, Durval, sou um cara que eu tenho que ficar muito atento a todos esses detalhes. Porque hoje a sociedade me aplaude, mas algumas 24 horas atrás ela queria que eu estivesse out, fora da sociedade, inclusive minha própria família. Quando eu pedi ajuda para parar numa comunidade terapêutica, eu fiz o tratamento de 6 meses e no 4º mês a minha família queria me tirar. E eu não aceitei tirar, né? Porque o dono da clínica havia falado: Durval, o tratamento ele é de 6 meses, se você conseguir fazer o 4º e o 5º passo, há uma grande chance de você não voltar a usar drogas. E eu tive que bater de frente com a minha própria família dentro da CT. Né? Então eu poderia estar praticando uma autossabotagem já dentro da comunidade. Aquela velha história, né? A família não conhecia a programação de 12 Passos, não sabia como funcionava uma comunidade, então o filhinho, o querido, o irmão, que tinha aquele status social, a galera tá precisando, porque precisa fazer dinheiro. Precisava fazer dinheiro. Só que eles não entendiam que eu não conseguia mais fazer dinheiro, não conseguia ser pai, não conseguia ser irmão, não conseguia ser filho, eu não conseguia ser nada. O meu fundo do poço eu era um lixo, um resíduo, um nada. Resíduo a gente ainda recicla e aproveita. Eu não tinha o que fazer mais comigo. Né? Então a minha reciclagem espiritual, o meu resgate espiritual, graças a Deus, ele foi dentro de uma CT. Ele foi dentro de uma CT. É muito comum a gente ver assim, companheiros e companheiras que já se encontram bem materialmente, financeiramente, já aquele jargão da clínica, né? É tosco, mas existe, né? Já tá até gordinho pro boqueiro de novo. Então, sentir bem, agora eu posso, agora eu volto, agora vai dar certo. E o padrinho ele freia. A frequência no grupo nos freia. Conversar com outro adicto e alcoólico nos freia e nos faz perceber que a gente está em rota de colisão, cara. É inevitável, é inevitável. Eu gosto de ir no grupo, eu preciso do grupo, sou membro do grupo,
É no grupo que eu me encontro, é no grupo que o meu lado espiritual se manifesta. Inclusive quando eu fico até abatido espiritualmente mesmo, quando eu vejo um companheiro ou uma companheira mausaça, recaída, e é lá no grupo que me dá umas down assim, saca? De eu olhar e falar, vai besta, usa para você ver, vai besta, pratica esse defeito de caráter para você ver aonde você vai parar. Esse companheiro ou companheira chegou nesse nível, de repente você não chega, parceiro, você morre. Então, um dos tópicos que é muito comum e eu vejo muito na questão da autossabotagem é essa questão do alicerce financeiro, a matéria. Bom, o outro, a família. Já resgatei a família, já tenho credibilidade, eu posso ir e vir, eu já tenho um meio de locomoção, ninguém fica mais andando atrás de mim, ninguém fica ligando onde você está, o que você está fazendo, ninguém fica monitorando meu internet banking para saber se eu gastei aqui ou ali, enfim. Quando eu reconquisto essas confianças, essa é a palavra, confiança. E associado à minha autossuficiência, eu creio que eu estou pronto para voltar, inclusive para ativa. Não, agora vai dar certo, agora vai funcionar, agora eu aprendi, agora eu tenho novas habilidades, né? Quem gosta do game aí, os skills. E é só mentira, porque é progressão da doença. Quanto mais eu acho que eu estou preparado, maior é meu tombo. Pô, Durval, como que você está falando isso sendo que você não recaiu? Mas eu vejo a experiência nos companheiros e companheiras, pô. Pessoas que estiveram na mesma situação que eu, dentro de uma CT, fez tratamento, depois saiu, entrou numa sala, mas em alguma fase da sua recuperação, ele ou ela entendeu que não precisava mais, né, cara? E o pior, cara, é que muitos vêm, eu me identifico mais como alcoólico, apesar de ser um adicto, vem pro AA para aprender a beber, cara. Vem pro AA para aprender a beber socialmente e tentar resgatar a sua família. Não existe isso para mim, cara. Não dá mais. Eu não posso. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda quando o assunto é adicção, quando é rota de colisão, quando é manifestação dos defeitos de caráter, quando eu acho que eu estou muito bom, que eu sou um ser supremo, que eu sou muito inteligente, que eu tenho, a sociedade me aplaude, é justamente onde eu tenho que ficar esperto, porque eu estou muito pertinho de recair. Porque eu já vi, a literatura aponta, cara. A literatura aponta. Então essa questão da autossabotagem é uma coisa que é muito importante assim para mim, né? Eu sou professor da universidade. Semana que vem tem banca de monografia e aos pouquinhos vão montando as festas, né? Formaturas por causa da pandemia em número restrito. Eu não vou mais. O professor foi homenageado como paraninfo, patrono. Muito obrigado, um beijo no coração, boa sorte no mercado de trabalho, mas infelizmente nesse dia eu não vou poder estar presente. Não preciso me explicar, geralmente sabe onde que eu estou, companheiros e companheiras? No grupo. Sábado à noite, na festinha, no grupo. Lá no Linguagem do Coração, na reunião das 19h30 às 21h30. Lá. É lá. Na bike. Gosta de andar de bike. Faz um pedal, vai para uma corrida. O que geralmente as pessoas fazem depois? Vão tomar uma. O Durval não vai com essas pessoas para nenhum lugar, muito menos tomar uma. Pô, o Durval é chato, o Durval não socializa mais, o Durval não se mistura. Companheiros e companheiras, eu sei muito bem, cara, onde que vai me levar. Isso é uma autossabotagem, isso é acreditar que eu dou conta. Mas eu lembro que o lance não é a substância, é a energia, é a espiritualidade daquele ambiente que me faz entrar na rota de colisão. Não é físico, é espiritual. A minha maneira de sentir e de entender é espiritual. Não vou. Pô, Durval, você caretou demais, você faz... cara, eu vou. Minha esposa acabou de comprar o ingresso para o Not Festival.
Sepultura, Slipknot, mas chega cedo, não é o último a sair, não fica perto de quem está usando. Às vezes eu tenho uma vida social com a minha esposa, eu vou dar uma... mas eu tenho que ficar depois de meia-noite? Eu tenho que ficar enchendo cara com os outros? Não. Aqui em Cuiabá o povo até me zoa, eu gosto de tomar lá aquele suquinho de abacaxi com hortelã, eu chego, o cara fala pra mim, e aí, vai um detox? Vai, parceiro, vai um detox, cara. Não adianta. São, assim, armadilhas do auto-engano que, às vezes, num ínfimo detalhe, eu tô lá tomando um copo de cerveja, de repente, volto a fumar um baseadinho, não dá nada, Irmandade Paralela fala que você só não pode beber, ou a outra Irmandade fala, não, eu só não posso usar substância química, mas beber não dá nada. Para mim dá, companheiros e companheiras, para mim dá. Eu entrar nessa autossabotagem de achar que eu posso só um golinho, cara. O que me derruba não é o segundo, o terceiro, o quarto, é o primeiro, cara. Pô, Donval, como assim, velho? Você é um cara de 1,80 m, atleta, uma dose. Putz, cara, eu tenho que admitir, é uma dose, parceiro. É uma dose. Porque se eu não acredito nisso, eu entro na autossabotagem. Cuiabá é quente demais. Eu mereço. Eu sou um homem das agrárias. Quando você vai numa fazenda, todo mundo bebe. Se eu não beber com o dono da fazenda, eu vou fazer uma desfeita. Meu amigo, eu não tô nem aí. Aconteça o que acontecer, quem não pode beber sou eu. É só falar, muito obrigado, hoje eu não tô bebendo. Ou muito obrigado, não bebo. Por quê? Porque tentei beber água dos oceanos, tudo. E aí eu não quis mais beber porque eu não dei conta. Pronto. E uma coisa que eu acho muito interessante, também assim falando de velhos caminhos, dentro da autossabotagem, é que como eu não fico nesses meios de uso, eu não preciso ficar dando explicação. Essa é a parte interessante, porque se você está de cabeça no meio, aonde tem substância, aí você tem que ficar com conversinha fiada, com miguezinho e tal. E pior que chega uma hora que você mesmo vai se autossabotar e acreditar que, velho, dá nada, é só dar ninguém tá vendo, a famosa história do ninguém tá vendo. Deus, poder superior, a energia, algo maior que eu, que me tirou daquela vida, está vendo. Está me conduzindo, pode me influenciar, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E eu acredito nisso, porque a doença ela é espiritual. Ela é espiritual. Essa questão da autossabotagem ela é tão séria assim, companheiros e companheiros, que teve uma determinada situação que minha mãe falou, não, por que você ainda vai nesse tal de você já tá bom, você é um cara inteligente. Aí, às vezes você tem que ser mal educado com a sua própria mãe, né? Tipo, você lembra aquele dia que eu cheguei aqui muito louco de pó e tal? Pois é, eu só cheirava quando eu bebia. Deixa o seu filho parar de ir na sala para você ver se ele não volta um monstrão como ele apareceu aquele dia. É triste, é difícil ter que falar isso para uma mãe? Mas é muito melhor eu falar do que eu chegar na condição de recaído, na condição de estado deplorável, mendigando, ameaçando, querendo bater. Nada justifica, companheiros e companheiras. Nada, para mim nada justifica. Nada justifica. Então, essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho assim, eu quis falar bem voltado mesmo da minha experiência para essa questão da autossabotagem. Então eu abordei aí a questão familiar, eu abordei a questão profissional, eu abordei a questão até de lazer, do esporte, amizades, velhos lugares, os aplausos da sociedade. Que muitas vezes as pessoas elas entram em rota de colisão e recaem por causa disso. A sociedade começa a aplaudir, você começa a gostar, eu me incluo nisso. E eu preciso ficar esperto, porque a minha autoconfiança e a minha autossabotagem, ela pode me levar para uma recaída. Beleza? Muitíssimo obrigado, sou muito feliz
por ser um alcoólatra e um adicto em recuperação. Deus me deu a oportunidade de me conhecer, está me dando. Esses 10 anos, 5 meses e alguns dias não valem nada, sendo que eu não respeite o dia mais importante, que é o dia de hoje. É esse dia que eu tenho que ficar esperto e valorizar, porque esse dia é o dia que me salva. Graças a vocês, graças à literatura, graças às reuniões, graças aos companheiros e companheiras, hoje eu me encontro bem e com certeza até as próximas 24 horas eu não vou ingerir nenhuma substância que altere meu humor e meu comportamento. Um beijo no coração de todo mundo, grande abraço e serenas 24 horas. Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir? Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas. Neste trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas, como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares, como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 9 9675 2115 ou me procure no Insta, @MarcoAcemelo69. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história.
eterno. Agora, mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Você ouviu o programa Independência, Voz da Recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.